Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Pagelança Urbana, tema da palestra com Elaine Vieira, que é pós-doutorada em Estudos da Consciência sob a orientação de Stanley Krippner, é idealizadora do Coaching Ecologia Interior e autora do livro O Jardim das Qualidades, uma abordagem para a ecologia interior. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Elaine Vieira. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, meu nome é Elaine Vieira e eu estou aqui a convite do Xamãs Connect para me conectar com todos vocês. E como para mim esse é um trabalho ritual de conexão, porque são algumas pessoas visíveis e uma grande quantidade de gente invisível, eu vou abrir esse ritual pedindo a presença das 7 direções. Eu peço a presença do leste, do fogo, dessa caminho de iluminação para que possa iluminar essa nossa conversa. Eu peço a presença do oeste, da terra, do mundo material, para que essa conversa possa ter um significado real para cada um de nós. Eu peço a presença do sul, da água, da criança interior e criativa, para nos trazer um pouco de alegria. Peço a presença do norte, do ar, do racional, para que a gente possa ter uma ordem acompanhável nessa conversa. Peço a presença do acima, da clara luz, o mais alto para nos trazer energia da fonte. Peço a presença de Gaia, do abaixo, do grande cristal central da Terra. E peço a presença do centro, de todos nós. Você é outro eu, de todas as nossas relações. E na abertura desse espaço sagrado, que é o tempo, eu trago essa energia para essa gravação. Salve. A questão da mulher. Como eu me vejo como mulher e o papel da mulher nesse nosso mundo. Isso me faz lembrar uma história de um workshop que eu fui e que tinha que responder exatamente essa questão. Quem era Elaine? E aí eu fui respondendo, né? Elaine é engenheira, foi professora universitária, é consultora, é não sei o quê, uma opção de coisa. E de repente eu olhei e já tinha escrito umas 3 linhas, tá certo que era um trecho pequenininho, quando eu me dei conta que Elaine é mulher. Falei, nossa, só na 3ª linha parece que eu sou mulher. E eu ouvi uma voz masculina atrás, puxa, você precisa prestar mais atenção. E foi a partir desse momento que eu comecei a me dar conta que ser mulher nesse mundo do patriarcado é uma coisa bastante complicada. E isso, de uma certa forma, a gente descobrir esse ser mulher é um desafio bastante grande e que, por conta disso, nos ajuda na caminhada. A minha trajetória pessoal, né, em termos assim, espirituais e práticos, né, eu nasci numa família católica, ia para a igreja com os vizinhos, que era mais um programa social do que religioso, e desde pequena eu gostava também de brincar com baralhos. Minha mãe tinha umas histórias assim, meio de sacerdotisa, e eu me lembro até hoje de uma história de eu brincando com baralhos, porque tinha sempre aquele vizinho, né, que a gente gosta muito, né, o paixão da infância, e o vizinho tinha viajado, e eu fui consultar os baralhos para descobrir quando é que o vizinho voltava.
coisa bem de mulher, né? A gente está sempre pensando nessas coisas assim. E, né, o baralho, peguei 2 cartas, um 2 e um 8, o cara volta no dia 28. E qual não foi meu espanto que ele voltou no 28 daquele mês. E aquilo me causou um impacto tão grande que eu passei até uma temporada sem mexer com baralho. Quando a gente vê que essas outras dimensões se comunicam com a gente, é meio chocante sempre assim. Bom, daí eu fui andando nessa minha caminhada, né? Entrei algum tempo depois para a Igreja do Racional, como aquele autor do Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas chama a universidade, e todo esse conhecimento, fiz engenharia, me dediquei a aprender todas essas coisas, não era muito meu interesse, e por contingências da vida, por ter me tornado mãe, esposa, eu resolvi continuar estudando, que era uma coisa que eu sabia fazer. Continuei nessa Igreja do Racional até ser professora de universidade e fui saindo devagarzinho para as coisas que me interessavam mais, que era ensino e aprendizagem, conhecer mais as pessoas. Nunca fiquei afim de fazer um curso de psicologia, mas conhecer as pessoas, conhecer essas outras artes divinatórias sempre foi me encantando muito. E acabei saindo na universidade, né? Fiquei um misfit of the science, porque eu era engenheira e fui trabalhar com uma colega minha que me convidou na psicologia da educação para dar cursos sobre Gurdjieff e outras artes assim, o feminino, trabalhar, né? Foi com ela que eu comecei o primeiro grupo de mulheres que eu coordenei. E essa coisa não deu muito certo, tanto que eu acabei saindo da engenharia, fui fazer um curso de pós-graduação no exterior, de estudos da consciência, com outra figura fantástica que eu conheci, que é Stanley Krippner, que me trouxe todo o conhecimento da mitologia pessoal, que essa abordagem da mitologia pessoal trouxe uma coisa maravilhosa de unificar todos esses conhecimentos que eu já tinha amealhado no caminho, espiritismo, umbanda, gnose, todas essas coisas que a gente vai procurando conhecer. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei, né, sincronisticamente, depois de 9 meses, eu fiz esse curso lá na Califórnia, e depois de 9 meses eu saí da universidade e comecei a trabalhar com consultoria. E um dos trabalhos que eu desenvolvia era esse grupo de mulheres, que foi uma temporada fantástica. Acho que ficamos quase uns 10 anos entre reuniões e aprendizados de coisas que eu propunha, né, de autoconhecimento e também muito de ouvir o que elas traziam para essa coisa de ser mulher. Nesse meio tempo, eu estava assim, não muito contente com a minha vida, e foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do xamanismo, o resgate do índio interior, por intermédio de um convite para fazer um workshop lá na Bahia, naquele lugar poderoso da Chapada Diamantina, com 2 xamãs, uma americana e um europeu, e 2 xamãs brasileiros, que eu sei que fazem parte aqui dessa história do Xamãs Connect, que são o Zezito Duarte e a Silvi. E na época foi uma experiência de um impacto muito grande, né? Foram muitos aprendizados, uma coisa muito bacana, né? De conhecer tanto o poder das direções quanto dos animais, dos cristais, das pedras. Eu já tinha uma quantidade enorme de pedras, sempre gostei muito de cristais. E foi uma oportunidade de cura interior também. A gente está falando do ser mulher. Eu tive um mioma, né, que é uma infecção do útero, exatamente essa coisa tão significativa do ser mulher. E nesse workshop foi feita uma cura muito bonita, que depois teve vários desdobramentos. Nem sei se eu vou contar essa história aqui, talvez fique para uma outra vez. Mas essa conexão com a terra, essa conexão com essa força interior da mulher, me encantou tanto que eu aí acabei seguindo esse caminho do xamanismo, inclusive me perguntando, né? A gente tem tantos xamãs e pajés bacanas aqui no Brasil, por que que eu fui aprender e me dedicar a esse conhecimento norte-americano, essa tradição nativa maravilhosa, essa tradição nativa da Europa, que o Mats trouxe também, ele e a dona Talking Leaves. E eu me dei conta depois que é porque aqui na Terra Brasilis, outra coisa do feminino que é muito desgastada é esse respeito à nossa raça mãe,
que eram os índios, né, que moravam aqui no nosso digníssimo Brasil. E essa história, né, foi trazendo mais cura para esse meu espírito de mulher por reconhecer a importância desse espelho índio, que foi um livro fantástico, né, de uma palestra que eu havia assistido. Fui ler o livro de um outro psicólogo aqui, acho que de São Paulo e Campinas, o Roberto, que ele fala dessa coisa da tradição brasileira, né, que nós somos um povo que não temos memória por conta de que nós não gostamos muito dos nossos ancestrais. A nossa grande mãe é essa Índia, né, chegaram aqueles portugueses, né, que são um dos nossos pais, que eram aqueles degredados, aqueles tranqueiras que vieram para cá, e tinha que ser mesmo um pessoal meio rude para poder aguentar essa terra, né, tão diferente da deles lá. E a Índia, aquela mulher pelada, super à vontade, né? Não levavam nada em consideração, que tinham saído daquele Portugal, aquelas mulheres super seriazinhas, Europa, né? Da idade fechada, assim. Então, essa mulher mais aberta e maravilhosa, como é a mulher brasileira, e depois veio a bendita grande mãe África, que veio aqui para dar de mamar para o pessoal, eram figuras secundárias que estavam ali só para servir. E assim, eu não quero muito nem saber dessa mãe, nem saber do meu pai, e não se fala muito dos índios, né, dos grandes caciques. Eles eram só, faziam brigas e coisas que não interessavam para os colonizadores. Então toda essa nossa ancestralidade não tem muita importância. E eu, como filha dessa terra Brasil, eles prefiro não ter memória. E é um dos grandes resgates da nossa qualidade, não só de mulher, mas de mulher brasileira, é retomar esse conhecimento, retomar esse respeito, reconhecer a maravilha dessa liberdade das Índias, toda aquela coisa bonita da grande mãe negra, o poder desses caciques brasileiros, o poder desses europeus que vieram aqui, tantos homens, né, quanto os homens africanos também, que vieram aqui desbravar essa nossa natureza que era muito poderosa. E assim foi, né, esse meu começo de história com o xamanismo, que se desdobrou muitas vezes depois, com vários workshops e aprendizados da pagelança brasileira com o grande Cacaverá Jecupé. Garota, eu fui para Califórnia. Quando eu fui para Califórnia na segunda vez, a primeira foi para fazer o mestrado em engenharia nuclear, veja só. Naquela época eu estava casada, minha filha nasceu lá. Aí tempos depois, já descasada, eu fui para a Califórnia para fazer um pós-doutorado em estudos da consciência, com o Stanley Krippner, né, o grande mestre que havia me encantado tanto com aquela abordagem da mitologia pessoal. Eu queria aprender um pouco mais daquilo lá. E foi uma temporada muito intensa, porque foi assim muito rica de aprendizados e ao mesmo tempo foi uma época maravilhosa, porque a minha vida tinha um propósito forte. Não só o meu estudo, a minha adequação, que na época eu acreditava que ia facilitar a minha convivência com a Igreja do Racional na universidade, mas foi também ajudar a monitorar meus 2 filhos adolescentes se entenderem numa cultura diferente. E eu sabia que isso, num primeiro momento, ia ser muito desafiante. Quando a gente foi para lá, o inglês deles era mais ou menos, e eles saíram falando inglês muito bem. Eu sabia que esse resultado era de se esperar. E essa vivência num mundo maior, mais ampliado, é muito importante, e isso eu recomendo para todo mundo. Se você não tem condição de sair para outro país, saia para outro estado, saia para outra cidade, para expandir os seus modos de lidar com o mundo. Porque à medida que a gente vai entrando nessa dimensão mais espiritual, tem muita coisa diferente. Para quem assistiu Guerra nas Estrelas, né, a hora que você vai para outros planetas, conhece ETs de outras qualidades, o negócio é mais complicado ainda. E o mundo espiritual é assim, muito rico. E a gente vai se treinando, fazendo essas pequenas experiências de mudar de cidade, de estado, de país, e quem sabe de algum dia para frente a gente ainda consiga mudar de planeta. Enfim, garota, eu fui para a Califórnia.
E lá na Califórnia fazer esse trabalho com mitologia pessoal foi muito interessante, porque eu já tinha feito contato com o índio interior naquele workshop lá na Chapada Diamantina. E no mitologia pessoal eu fui introduzida, né, que era um dos passos do programa do livro, né, de conhecer que mito é esse, né? A mitologia pessoal se refere basicamente a eu descobrir qual é o meu mito atual, o meu mito original. Porque eu sou criada numa cultura cheia das influências familiares, sociais, planetárias, que me dão uma série de rotas, de trilhas que eu tenho que seguir se eu quiser ser uma boa cidadã, uma boa pessoa, etc. e tal. E mesmo se eu quiser ser uma transgressora, eu tenho que saber onde é que é para eu não ir para lá. E aí na vida a gente tenta criar o que o Kriebner chama do contramito, que é uma coisa para tentar equilibrar. E aí na minha mitologia pessoal a gente desenvolve personagens, né? O meu personagem desse mito original, quer dizer, desse mito primitivo, né, era o professor sabe tudo, claro, muito bem organizada e sabe como é nesta reunião, quem manda sou eu. Isso talvez até responda uma pergunta anterior, talvez, que é como eu, mulher, estava me lidando com essas coisas dentro da universidade. No departamento que eu trabalhava, da engenharia química, eu era a única professora doutora, a mais jovem de uma equipe de homens extremamente brigões, como costumam ser o pessoal da universidade. Eles têm que defender um território com muita força, né? Publica ou, né, a coisa não anda. Mas enfim, então esse meu personagem mais pesado era o professor sabe tudo. O que eu inventei, quer dizer, não foi nem eu, foi o meu próprio ser que inventou para tentar equilibrar isso. A hippie, tudo certo. Aqui é paz e amor, a gente vai seguindo no fluxo, sacumé, nada de ficar estudando, esse negócio de fazer muito certinho, ai, Deus me livre. Bom, como é que a gente resolve essa dicotomia interna para procurar o mito original, o meu mito mais atualizado para a mulher mais, né, na época era mais madura, agora eu já sou o outro arquétipo, uma mulher mais velha, e aí é que entra um personagem fantástico do meu mundo interior, que eu vou convidar vocês a conhecer esse personagem fantástico do mundo interior de vocês também, que é o xamã ou a xamã interna. E para isso, nesse momento agora, você que está aí desse outro lado, convido você a fechar os olhos, respirar, ficar tranquilo aí nesse seu lugar, prestar atenção na respiração, que é esse veículo tão fantástico da gente se comunicar com o prana, com essa energia vital, com essa força, com os bions, o nome Ki, Chi, que você quiser, dá o que você conhece. E presta atenção nessa respiração. E com a sua imaginação, ou o tanto que você conhece, siga o fluxo desse ar entrando pelas suas narinas e saindo, simplesmente. Presta atenção na minha voz e esquece esses pensamentos, né? Ou simplesmente fala, oi pensamento, tudo bem? Deixa ele ir. Se achega, se aconchega numa postura gostosa aí na sua cadeira, onde você está assistindo. Dizem as tradições que quando a coluna está mais alinhada, fica mais fácil, né, você estabelecer esse contato com o mais alto, com a sua raiz, com a terra, Gaia. E amplie a sua percepção do caminho da respiração. Esse ar que vai até os seus pulmões é todo trabalhado, aproveitado pelo corpo e é exalado em forma de CO2. Respira mais algumas vezes, expandindo a percepção do caminho desse ar por dentro do seu corpo todo. Do tanto que você conhece de anatomia ou tanto que você quiser imaginar.
Esse ar que foi metabolizado nos pulmões, que é transferido por toda a rede circulatória do corpo, que vai batido pelo coração, bombeado via todas as artérias para cada uma e todas as células do seu corpo. Tecidos, órgãos, ossos, cabelo, tudo. Os chineses falam para você, se quiser, imaginar que cada uma das suas células põe um daqueles sorrisos, né? Daquele sorriso tranquilo e sereno dos orientais, quando ela recebe essa carga de energia e oxigênio. E todas as outras coisas, né, que precisam ser metabolizadas no corpo são trazidas de volta pelas veias, pelo todos os sistemas de circulação, são levadas novamente para o pulmão e exaladas. E a partir desse equilíbrio interior, do seu eixo, dessa tranquilidade que você eventualmente consegue agora, eu convido você a entrar no seu território sagrado interior, que algumas tradições dizem se localiza numa parte mais ou menos no centro do corpo, um pouco acima do plexo solar, que a Barbara Brennan chama da estrela central, a estrela da essência. Que é nesse seu ponto de luz, conectado com a luz maior, com a luz de Gaia, e quando a gente faz trabalho em grupo, eu no caso estou convidando vocês a fazerem parte dessa nossa grande roda de luz. Nesse momento você se assenta nesse local sagrado e se abre para a sua imaginação criativa. E nessa imaginação criativa, eu convido você para ir para algum lugar da natureza, das forças da natureza, do qual você goste muito. Uma praia, uma floresta, o alto de uma montanha, um rio, uma cachoeira, algum lugar assim. Um grande lago, um grande pântano, um lugar que você se sinta em paz e energizado. E nesse lugar, você vê que há uma trilha. E você vai seguindo essa trilha até encontrar alguma coisa que forma uma espécie de um arco, que na sua imaginação tanto pode ser um arco entre as árvores, um arco-íris ou plantas ou alguma coisa que apareça. E a hora que você atravessa esse arco, pedindo licença para os guardiões, você se depara com um local muito interessante que é a entrada de uma residência, digamos assim. Que pode ser uma caverna, uma tenda, um palácio, uma casa comum, uma nave, a gente não sabe. E você, todo cheio de ansiedade, você se lembra que você entrou nessa trilha com a firme intenção de encontrar esse personagem poderoso interior que é o seu xamã pessoal. E a hora que você lembra disso, você observa que do portal ou da porta dessa residência emerge um personagem. Talvez isso demore um pouco, talvez você reconheça logo a forma desse personagem, talvez você precise inventar ou recorrer a alguma história que para você seja muito significativa, algum ser da literatura, do cinema que tenha essa coisa de poder, de nobreza, de grandiosidade, sabedoria e de um coração, uma compaixão enormes, que a hora que esse ser olha nos seus olhos, você se sente totalmente acolhido, compreendido e aconchegado, aconchegada.
Você cumprimenta esse ser cumprimenta você, e você toma algum tempo para conhecer, reconhecer quem é esse seu personagem. E esse ser ensina para você um pequeno ritual para as próximas vezes que você precisar se conectar com essa sua força interior, você poder encontrar esse ser de uma maneira mais fácil. Por esse momento agora, cada um se despede desse ser, agradece a conexão. Você se despede reverencialmente, com todo o respeito desse poder interior, e retoma o seu caminho da trilha, passa novamente por aquele portal que você atravessou para entrar nesse seu lugar sagrado, se senta naquele seu lugar interior, do centro da sua luz pessoal. E após 3 respirações, você se mexe, se acorda, por fim abre os olhos e volta aqui para a nossa conversa na continuidade daqui a pouquinho. Outra coisa que esse trabalho do Mitologia Pessoal utiliza bastante e que para mim também foi outro chamariz para desenvolver essa técnica é o trabalho com sonhos. Na minha vida, quando eu estava lá na universidade, na Igreja do Racional, casada, uma jovem senhora dos seus 30 e poucos anos, muitas coisas acontecem e eu tinha muitos sonhos e tinha uma série de conflitos na vida, uma série de coisas que eu precisava resolver. E comecei a fazer terapia com junguianos e o Jung me trouxe esse grande aprendizado de lidar com os sonhos e organizar o entendimento dessa linguagem dos sonhos. E o Mitologia Pessoal trabalha bastante com sonhos também. E à medida que eu fui desenvolvendo, logo no início desse trabalho do programa do Mitologia Pessoal, uma das coisas era animais de poder que eu não tinha ideia, nunca jamais ouvido falar. E eu tive um sonho muito peculiar logo no início do trabalho, que eu estava limpando um banheiro, já sabia, era uma coisa muito interior e íntima da minha vida, e eu vejo aparecer um escorpião. E o escorpião passou correndo e eu precisava descobrir onde é que estava o tal do escorpião, e estava muita iluminação, e eu me abaixo daquele jeito que a gente faz, para enxergar o resto do chão quando quer achar alguma coisa pequena. E nesse momento que eu me abaixo, eu vejo o escorpião andando pela água, claro, o mundo emocional que eu estava trabalhando, vem o escorpião e me dá uma picada bem ali embaixo. E eu fiquei muito encafifada com esse sonho, eu já sabia que o mundo onírico fala de uma forma muito diferente, uma linguagem que não dá para a gente aplicar muito essas coisas do mundo de vigília, desse mundo real. E eu queria saber qual que era o significado do escorpião. Demorou muito tempo para eu descobrir, o Stanley estava trabalhando, o Stanley Krippner estava trabalhando com esses animais de poder há pouco tempo também. E aí eu acabei descobrindo, lendo uma porção de coisas, eu já conhecia um pouco dos conhecimentos da eubiose, que esses animais peçonhentos são os guardiões de portal. E que o pessoal da eubiose até descobre, sabe quais são os lugares de poder da Terra, porque são lugares cheios de cobras, de escorpiões, de aranhas, dessas coisas terríveis, porque eles são realmente os guardiões, eles não deixam passar quem não tem a energia adequada. E por outro lado, algum desses animais peçonhentos são os grandes iniciadores, que no meu caso foi o escorpião. Eu acho que não por acaso o meu Sol, que astrologicamente eu sou canceriana, o meu Sol está na casa 8, que é a casa de escorpião. E que é um grande trabalho de transformação que
Já me perguntaram algumas vezes como é que eu descobri esse meu propósito de vida. Foi observar na minha vida o tanto de mudanças que foram acontecendo, tanto essa de profissão, né? Eu fiz engenharia até doutorado para depois pular para um negócio, né? Que vários amigos brincam que eu tenho um pós-PhD em bruxaria, para estudar xamanismo, para trabalhar em consultoria, tomadas de decisão e essas outras artes mais intuitivas. Então eu tenho muito essa facilidade de ir mudando. Chegou uma época na vida que eu também me encontrei com um maravilhoso anjo da morte, que é um ser magnífico que tem umas asas negras, aveludadas, escuras. E o ser do anjo, esse anjo da morte do renascimento, ele é um anjo meio solitário, coitadinho. Todo mundo, né, não gosta muito da morte, a nossa cultura ocidental não sabe trabalhar com isso. E ele é o ser que ajuda, inclusive quem é consultor, quem ajuda as pessoas em processos de mudança, de vida, de passagens. E foi uma das coisas que eu descobri na Califórnia também, o Angels Within Us, que falava desses arquétipos, desses poderes causais, que eu fui entender melhor qual que era essa função do anjo. Bom, voltando para os animais de poder, os tais dos animais peçonhentos que são os guardiões. E foi por causa desse escorpião que eu fui atrás de conhecimento. Na época não tinha muitos livros, foi um pouco depois que apareceu esse Medicine Cards da Jamie Sams e do Carson, que falando um pouco desse poder, medicina dos animais. Mais tarde, muitos anos depois, eu descobri um livro fantástico do Ted Andrews também, que fala de muitos mais animais, de poder das penas, de poder dos lugares. Foi um grande aprendizado lidar com isso aqui e que me ajudou muito. Eu estava falando antes da história do sonho, me ajudou muito a entender quais foram esses animais de poder e que foram aparecendo nas várias épocas de vida. Nesse mesmo processo do mitologia pessoal, lá um dia eu sonhei que eu estava num lugar que era meio um circo assim, tinha uma jaula e de repente, não me lembro porque, essa jaula abre e sai de lá de dentro, um negócio que eu anotei no meu caderno, um tigre sem listras, era um tigre marrom. E eu achei aquele negócio muito engraçado, fui de novo conversar com o Stanley Krippner, ele olhou para minha cara e riu, ele falou, isso não é um tigre, isso é um puma. E Elaine, brasileira, não fazia a menor ideia do que era o puma, o leão da montanha. E o poder do leão da montanha é a liderança. E eu já tinha passado por várias experiências anteriores onde tinha sido chamado esse meu poder de liderança, algumas vezes de uma maneira assustadora e chocante, como na época que eu trabalhava com o Rubem Alves na universidade e a gente estava montando o processo todo de vestibular, o Conveste da Unicamp. E na manhã da primeira reunião, que chamaram todos os professores e representantes, etc. e tal, 6 horas da matina, liga Rubem Alves para Elaine. Elaine, eu estou com um problema aqui em casa, você vai e comanda essa reunião para mim? Eu era mocinha na época, mas vamos lá. Então não foi um grande espanto descobrir que esse animal de poder estava no meu panteão. E assim foram aparecendo muitos outros, um grande beija-flor azul, nem vou contar todas as histórias, senão vai ficar muito comprido. Ao trabalhar com a mitologia interior e conhecendo esses animais de poder que vieram na forma de um baralho, eu retomei aquele meu conhecimento antigo de trabalhar com baralhos e oráculos. Na época eu já tinha desenvolvido um trabalho, né, que mais tarde acabou virando um livro, quase 10 anos depois, O Jardim das Qualidades, que foram uma série de qualidades que apareceram para mim, né, que viraram esse baralhinho tão bonitinho, desenhado por uma amiga minha, Eva, e depois redesenhado pelo meu filho, João Macrai, que é o autor desses quadros aqui. E para mim, oráculo é uma coisa, é um instrumento de trabalho muito especial e muito importante para quem é muito mental como eu. Eu fiz toda essa escola do racional, então o mental é uma grande força e uma grande fraqueza minha. E eu não sou muito boa de fazer aqueles testes de mãos, nem trabalhar com pêndulo, porque eu viro os negócios para onde eu quero, não adianta.
Então, oráculo para mim é um instrumento fantástico. E trabalhar oráculos e sonhos é muito interessante, porque à medida que eu vou desenvolvendo as minhas habilidades de entender o sistema simbólico, tanto dos oráculos quanto dos sonhos, esses sistemas simbólicos começam a se conversar. Então eu já tinha estudado bastante coisa do I Ching, e o meu sonho, às vezes aparecia um japonês no sonho, que não era nem chinês, mas eu achava que era japonês, e quando eu aparecia um japonês no sonho, eu já sabia que era o I Ching querendo conversar comigo, aí eu jogava o I Ching, aparecia uma outra coisa, eu já sabia que era referência. Porque cada um desses oráculos, eles têm um campo de atuação específico. Assim como nas ciências a gente tem engenharia, tem medicina, tem artes, tem coisas, arquiteturas diversas, na arte dos oráculos, cada oráculo pega um campo de conhecimento e um campo de lidação especial com energia, que nem as diversas tradições da religião. Cada religião tem um campo específico de trabalho e de conexão com bolsões energéticos, com campos de consciência, e que o bacana é a gente conseguir se dar bem com todas essas nossas relações, porque tudo isso é reflexo de mim mesma, tudo isso é reflexo daquilo que eu sou e que é tão imenso que se eu não tiver todas essas companhias para conversar e me trazer mensagens desses outros lugares, eu fico muito sofrida e vulnerável nesse universo tão rico. E assim eu fui aprendendo a lidar com esses diversos oráculos e fui criando também uma série de oráculos. Eu tenho um conjunto de oráculos que são esses tradicionais que a gente usa, né? O que eu menos uso até é o tarô, mas trabalho muito com o I Ching, com cartas dos anjos, com anjos dentro de nós, os medicine cards, as cartas do caminho sagrado. E aí eu achei falta de outros instrumentos para desenvolver. Eu já tinha feito as flores do Jardim da Qualidade, que eu já falo já dessa ecologia interior, e desenvolvi uma série de outros baralhos, né, de cartas dos orixás, de deuses e deusas, com base naqueles livros da Shinoda Bolen, né, das deusas dentro de nós, as deusas maduras dentro de nós, os deuses dentro de nós. Fiz baralho que levava em conta esse conhecimento do xamanismo que eu aprendi naquela jornada, né, lá em Chapada Diamantina, e tudo isso, né, para servir a essa ecologia interior. O que eu chamo de ecologia interior? Eu chamo de conhecer esse meu mundo interior, esse meu grande espaço sagrado infinito de ser quem eu sou. Tem esse meio ambiente, que é que em geral as pessoas se referem, que é o meio ambiente exterior, que é eu cuidar do planeta, eu cuidar das terras, das águas, dos ares, do fogo e de tudo isso que compõe esse nosso mundo, que inclui o social e nós, benditos seres humanos aqui, os nossos amigos animais, cristais, as plantas, as árvores e outros que tais. E a ecologia interior é esse infinito dos meus diversos eus, das minhas diversas formas de se manifestar e que vão se desenvolvendo e se desabrochando, né? O Dom Juan do Castanheda diz que nós somos muito mais parecidos com os vegetais do que com os animais. E para mim isso é muito verdade, porque os nossos seres internos vão se desabrochando. Eu, de uma criança, eu de repente broto um ser jovem, a criança continua existindo, esse ser jovem brota numa jovem mulher, numa mulher madura. Essa mulher madura tem 1000 facetas, né? Tanto a senhora dona de casa, mãe dos filhos, aquela que vai para a balada, aquela que continua trabalhando na universidade, aquela das amigas, das conversas, da que assiste filmes. Eu sou muitos seres dentro de mim, fora outros esquisitos que vocês nem queiram saber. E aí, de repente, a gente brota também, e eu atualmente sou uma jovem velha, eu espero ficar uma velha velha, daquelas bem encarquilhadas, feliz da vida e com todos esses meus seres internos vivos e atuantes.
E aí eu preciso formar uma espécie de um conselho desses meus seres interiores. Eu trabalhei muitas vezes com esse meu conselho das mulheres interiores, que tem a sacerdotisa, tem a xamã, tem a velha sábia, tem a velha tonta, tem a criança, tem a mulher. Todas essas mulheres dentro de mim, quando eu tenho alguma questão muito complicada para resolver, eu me sento em meditação no meu espaço sagrado do Ambá, que é um ensinamento da tradição Tupi-Guarani, que é o meu templo interior, que a gente constrói, também não vou falar disso agora, pode ser uma outra conversa outra vez. Mas é um lugar sagrado interior onde eu exercito essa minha multiplicidade, multidisciplinaridade para cuidar dessa minha ecologia interior, para manter esse meu mundo interior saudável, para eu poder ter uma atuação saudável no mundo exterior também. Porque é esse meu ambiente interno, junto com o meio ambiente externo, que cria esse ambiente inteiro saudável, vibrante e bonito, que é esse campo da fartura no qual a gente habita. E a gente só descobre isso a hora que, dessa perspectiva inteira, eu realmente entendo que você é outro eu. E esse você são esses muitos de nós que estão nos diversos aprendizados. Cada alma nesse planeta está fazendo um aprendizado, tanto como se diz, um aprendizado da pobreza extrema, quanto da riqueza extrema, quanto dos conscientes ecológicos, os ecochatos. Tudo isso são aprendizados e que a gente pode dizer que de uma perspectiva superior não faz a menor diferença aquilo que eu estou fazendo nesse teatro aqui. Mas enquanto eu estou nesse teatro aqui, nesse teatro da 3D, é importante eu habitar cada um desses meus seres, cada um desses meus espaços da ecologia interior. Então, acho que talvez é isso que eu gostaria de falar para vocês, que assim, o meu caminho foi muito ajudado pelo desenvolvimento dessas conversas com os oráculos, como instrumentos amplificadores dessa minha sabedoria interior, essas minhas conversas com os sonhos, que trazem essas mensagens do inconsciente das mais diversas formas, e com essas conversas com os grandes mestres, né? Vários deles são os seres livros, vários deles foram pessoas fantásticas que eu encontrei na minha vida, citei alguns, acho que nem citei Sarah Marriott lá da comunidade de Nazaré, muitas pessoas muito especiais. E hoje em dia todos os meus amigos que estão nessa viagem comigo, todos esses xamãs com os quais a gente vai se conectando para aprender a ser humano. Ô, tarefinha bacana e desafiante. Nesse grande campo de consciência do xamanismo, uma das tradições que sempre me encantou foi o do xamanismo dos havaianos, o conhecimento dos Kahuna. Porque é uma forma muito simples e completa de lidar com o universo por intermédio de 3 eus, que é esse eu urbano, o eu aqui do mundo, que se conecta por intermédio do eu básico, que são todas essas minhas funções de administração e de sobrevivência, e isso sobe em conexão com o eu divino, o eu superior. E esse eu superior é o que despeja todas as dádivas, todas as energias e bênçãos da fonte para eu realizar o que eu preciso realizar. E um grande mestre desse conhecimento foi o Serge Kahili King, que tem esse livro do xamã urbano, que é uma coisa muito fantástica para nós, povo do arco-íris aqui, que trabalhamos no grande mundo urbano, que é uma forma de trazer esse conhecimento na prática dessa nossa convivência. E nesse mundo urbano, eu, como xamã, posso até gostar de brincar de penas, né? Eu achei essa pena na rua, que era uma pena de um pombo, que me encantou por ser um pombo branco. Essa eu achei, né, muito provavelmente uma peninha de bem-te-vi,
num lugar onde eu fui fazer uma vivência com o cacaverá, que ganhei do pessoal da Unipaz, essa pena. E essa aqui era uma que eu achei que eu nunca fosse conseguir, que é um dos grandes recebimentos de um xamã, que é uma pena de águia imperial oriental, que eu achei, veja você, no chão de uma casa de idosos onde meu pai estava internado, e que muito provavelmente fazia parte de um leque de alguma das outras pessoas idosas que estavam ali. Então, se a gente pensa que morar na cidade a gente não recebe esses sinais das forças da natureza, tudo é possível. Para finalizar, eu fico pensando, né, dessas coisas do mundo, dessas integrações e unificações. Eu comentei que a minha formação original era no catolicismo, e o Jung e vários outros grandes mestres sempre dizem que é bom a gente sempre se enraizar nessa coisa que foi a nossa raiz mesmo. E eu conheço várias leis sagradas e várias delas são representadas por aquela primeira lei do mandamento do cristianismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus, dizem eles, sobre todas as coisas. Deus, para mim, é aquele que é descrito pela pessoa, né? Que se Deus é as montanhas, se Deus é a lua, se Deus são os mares, o sol e a grande mãe terra, por que chamar de Deus? E por não dar esse nome, eu estou imersa e respeitando esse ser divino em tudo que há. Essa é a minha grande mensagem de aprendizado para mim mesma e quem sabe para vocês. Amar esse divino, respeitar esse divino em mim e no outro, porque a hora que eu respeito o outro, eu aprendo a me amar. E a hora que eu me amo, eu aprendo a amar o outro. E isso para mim é o grande guia essencial. E fazer isso com alegria. Para mim, essa é a minha energia, o meu valor essencial. Qual é o seu valor essencial? E para encerrar esse nosso ritual de comunicação com todas essas dimensões, eu convido, né, que estava presente o tempo todo, o povo do arco-íris. Essa é a minha representação desse povo do arco-íris, que somos todos nós que estamos trazendo todas essas cores e trabalhos para essa dimensão. Eu agradeço a todos nós, a todas as nossas relações, a você e a mim, que somos o mesmo, pela presença. Agradeço ao mais alto, a clara luz. Agradeço a presença e dispenso por agora. Agradeço o abaixo, a presença, o grande cristal central, a Gaia, que nos dá todo esse apoio. Agradeço e dispenso as energias do norte, do ar, do racional, que tem sempre podido trazer essa organização dos aprendizados da nossa vida. Agradeço as energias do sul, da água, dessa criança interior que está sempre curiosa, essas emoções que estão sempre nos levando para todas as dimensões. Agradeço e dispenso a energia do oeste, da terra, que nos dá esse mundo material de vivência, de oportunidade de conhecer esse campo da fartura. Agradeço e dispenso as energias do leste, do fogo e de todas essas forças, né, que iluminam não só a nós, mas a todos os nossos caminhos. E agradeço e dispenso esse tempo conjunto que nós tivemos. Até a próxima vez. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade
e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.